Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria Podcast. Podcast de Londrina, comigo com quem mais? O de sempre, né? O de sempre, né? Não, ultimamente não muda mais. Não muda mais. Vai mudar se mais, Deus quiser, eu acho. A não ser que... Tomara que você não né? saia. É. Nem eu, e fique Só um se, só, né? Só se você quiser. Não, né? só se você quiser. Se quiser, Fica aquele deixa põe me a Mari deixa. qualquer coisa. Pode aqui, ser. ó. Já tem uma reserva Tem ali, problema, não. Bom, meus amores, é o seguinte, hoje mais um episódio do Conversaria Podcast aqui, envolvendo o ramo da saúde. E hoje nós trouxemos um especialista aqui, um geriatra, pai. Você viu? Você aí que tem o seu velhinho na sua casa, você que tem o seu pai, a sua mãe, ou você que cuida, você que é cuidadora, né, que cuida de alguns idosos aí no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, hoje esse episódio é especialmente para você. Como você vai cuidar desse velhinho de uma forma melhor nesse 2026 que começou agora há pouco? Hoje nós estamos aqui com um especialista, ele que é o Marcos Cabreira. Opa! Seja bem-vindo. Muito bem, fico muito feliz de estar aqui, muito contente de vocês terem colocado na pauta essa questão desse indivíduo que envelhece, né? E é uma coisa importante, né? Porque todo mundo tem um velho próximo, um velho distante, mas todo mundo é um futuro velho. Exatamente. Na verdade, todo mundo é um futuro velho. Então, eu acho que isso é um grande desafio para todos nós, né? Com certeza. Doutor, começando lá do começo, assim, Tá. vamos ali, ó, na base. O que é um geriatra? Então, olha que coisa interessante. Se você imaginar, se a gente estivesse falando aqui há 50 anos, tá bem? Sobre a população, a gente ia falar para você que dois ou três em cada 100 pessoas tinham acima de 60 anos. Sim. E eram pessoas que chegaram depois dos 60 anos por sorte, por resiliência, por capacidade de se manter vivo. E então a gente não conhecia o indivíduo que envelheceu. Nos últimos 50 anos, essa pirâmide, ela fez assim, né? Ela era muita infância, muita juventude e pouco velho. Agora ela virou aqui. Sim. Ela virou um barril. Então, nós temos hoje 13% da população já acima dos 60 anos. Nós vamos ter daqui 20 anos uma população maior ainda. E a medicina, que mal tinha resolvido a questão de sarampo, catapora, em criança que passa fome, apareceu aí esse caminhão de velhos que a sociedade teve que lidar. Então aí precisou a medicina olhar para esse grupo e dizer, alguém vai ter que ser especialista por isso. E aí a geriatria fica nisso. A geriatria começou cuidando do velho. Daí ela percebeu o seguinte, peraí, eu tenho que cuidar de uma coisa que vem antes do velho, o envelhecimento. Olha que coisa interessante. Então, o geriatra é o indivíduo que cuida do envelhecimento e que cuida do velho, tá certo? Do indivíduo acima de 60 anos. E eu já vou adiantar para vocês, o envelhecimento chega muito mais cedo do que o velho. Sim. Então, se um de vocês dois tem mais de 20 anos, eu digo para vocês que vocês têm muitas células envelhecidas. E se alguém tem mais do que 30 anos, eu posso dizer que todas as células do corpo de alguém de 30 anos já são envelhecidas. Então vocês vejam que interessante. Então o geriatra, respondendo para você, o geriatra é aquele que estuda o envelhecimento e o jeito da gente passar esse envelhecimento do jeito mais bacana possível e também aquele indivíduo que foi presenteado com a velhice. E depois eu vou explicar para vocês por que eu chamo de presenteado com a velhice, e que tem características diferentes e que merece um olhar diferente. Maravilha. Perfeito. Eu acho que uma das principais dúvidas quando as pessoas começam a envelhecer, como você mesmo disse, é assim, ou até mesmo alguém próximo que começa a envelhecer, a principal dúvida é a seguinte... quando que eu vou procurar um geriatra? Que idade eu vou esperar o meu pai chegar para procurar um geriatra para ele, ou a minha avó, ou meu avô? Tem isso específico ou não? Então, não tem exatamente isso, né? Porque o que a gente acha, que o geriatra é aquele cara que vai ser um gestor. Um gestor da sua vida, da sua saúde. Nós vamos lidar com as doenças e promover a saúde. Eu digo para você, quando você compra um carro zero, bacana, inteiro, bonito, quando que você procura a oficina para dar uma geral? Logo, o mais rápido possível, porque você tem um apego muito grande e você está absolutamente convencido que quanto melhor esse veículo for cuidado, melhor ele vai durar
não é muito diferente do ser humano. Mas eu acho que nós temos algumas idades que são críticas. Então, depois dos 30 anos, tudo está envelhecido, vale a pena fazer um olhar. Aí, depende do indivíduo, eu vou esticar isso para daqui 10 anos você volta para a gente ver como é que tá. Para a mulher, sem dúvida nenhuma, quando ela se aproxima da menopausa, isso muda muito o corpo da mulher. E para o homem, se está tudo bem, quando ele estiver próximo dos 40 anos. A partir dali, começar a cogitar... Eu acho, porque daí é a questão da gente olhar antes, né? Olhar Prevenir, antes, né? Por exemplo, se você ficar esperando aquela parede que está começando a trincar, tá certo? A cair nas suas cabeças para ir consertar, lógico que o prejuízo vai ser maior. Sim. Não é diferente para a sua saúde, né? Eu posso dizer para você o seguinte, pô, meu amigo, você está com peso ideal, mas você veja que a sua pressão não está tão legal, o seu açúcar não está tão legal. Você tem uma história familiar muito sugestiva de tal e tal doença. Pode ser que isso aí vai te acontecer. Então, quando você vem para mim, eu falo o seguinte, olha, você me trouxe esse cara de 30, mas eu tô pensando no cara de 40, tô pensando no cara de 50, tô pensando no cara de 70 e tô pensando no cara de 90. Talvez não seja eu o que vai cuidar do 90, Sim. mas eu já tô mirando esse cara de 90. Vixe, ele falou 30, eu tô começando a ficar com medo. Acho que ele acertou certinho, mais ou menos, né? Ainda não, né? Ainda não tô com 30, mas tá chegando. Quando ele falou que depois dos 20, tipo, já fica esperto porque já tem células mortas, eu já falei, nossa, eu me sentindo mal jovial, né? Aqui. Lascou. Exatamente. E esse é um conceito interessante, né? As pessoas têm que entender que esse processo de envelhecimento, ele começa muito antes do que a gente tem de modelo na cabeça, né? Do que é um indivíduo envelhecido. Entendeu? Então, a gente precisa lidar. E uma coisa bacana, né? Você fala o seguinte, você vai me perguntar, mas quem envelhece bem e quem envelhece mal? Meu amigo, a genética interfere em alguma coisa, mas não passa de 20% a 25%. O grande impacto de um envelhecimento com qualidade ou sem qualidade depende do dono dele. E que é um processo de autogestão. Eu não consigo terceirizar. Tá certo? A herança, por exemplo, a saúde financeira, você consegue receber uma herança inteira. Se você herdar 5 fazendas, você vai ter garantia de saúde financeira para os 100 anos. Concorda comigo? Tá bem? A herança que a gente recebe da saúde, ela garante 20% a 25%. O resto ela fala, meu amigo, se cuida, viu? Se cuida, porque o jeito que você comer, o jeito que você dormir, e mais agora, a ciência está falando o seguinte, não só alface faz diferença, abraço faz diferença, conversa faz diferença, vínculos faz diferença, propósito faz diferença, ter relevância na sociedade faz diferença. Então, tudo isso impacta no envelhecimento legal ou não. A gente até pesquisando, né, indo atrás para trazer assuntos aqui, eu vi que você fala muito sobre demência, né, no Instagram ali. Sim. E, assim, olhando lá, parece que esse é o maior dos problemas, não o maior, mas assim, é o que mais acontece, né? Sim. Você puder me explicar um pouquinho, porque assim, às vezes eu olhando de fora, como leigo mesmo, acabo não tendo noção do que é um envelhecimento natural e o envelhecimento com demência, né? Você colocou duas coisas importantes, né? Você veja que o envelhecimento natural, a gente usa isso na ciência como envelhecimento normal, que a gente chama o nome de senescência. Mas talvez eu falei errado. Não, eu gostei dessa questão. O envelhecimento natural, ele tem diminuição da função. Você vai perceber isso nitidamente no jogador de futebol. Você veja, o jogador de futebol de 18 anos, ele tem um potencial. Já o de 28 é um velhinho. O jogador Olha o Neymar aí, ó. Né? O 35 é um velhaço. Não é verdade? É um velhaço. Então você percebe nitidamente esse envelhecimento. Ele deixa de ser o mesmo. Ele não é exatamente o mesmo, mas ele tem habilidades que ele desenvolveu. Né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, na idade dele, ele já sabe se posicionar, já sabe dar uma de malandro, o próprio Messi faz isso. E lógico que o coração dele não é a mesma coisa. Então, essa diferença entre o envelhecimento natural e o envelhecimento do que é doença é um grande desafio da ciência, tá certo?
Para memória é a mesma coisa. Por exemplo, se eu vou encontrar uma pessoa de 50 anos, né, que fala que esqueceu o número da placa do carro ou que esqueceu o nome, isso é absolutamente normal, porque a gente diminui a inteligência fluida. O que é inteligência fluida? Decoreba. Sim. A inteligência fluida diminui, mas a gente aumenta a inteligência cristalizada. Se vocês tivessem me chamado aqui há 20 anos para conversar com vocês, eu teria que ir lá na maternidade, né, quando vocês estivessem nascendo, mas eu há 20 anos eu talvez falasse muito mais coisa decorada, nomes difíceis, do que essa interpretação que eu tenho e que a idade me possibilitou. Então isso é uma coisa. Agora, demência é uma coisa importante. Nós estamos em 3 aqui. Um de nós 3 vai ter demência na nossa vida. 1 a cada 3. 1 a cada 3. E é uma doença que ela mata devagarinho. Ela mata devagarinho. Então, a convivência com a demência é quase que uma realidade de todas as famílias. Porque uma coisa, o infarto mata, a doença que mais mata é coração. Só que metade vai para o cemitério direto. E a outra metade fica ali. Tá certo? A demência não. Para você chegar no cemitério na demência demora um tempo. Demora todo um processo. E ela envolve uma complexidade familiar muito grande. Por isso que é importante, é relevante a gente falar de demência, quando a principal causa de demência é a doença de Alzheimer. Sim. Entendi. E quais são, assim, para os familiares ficarem espertos com os velhinhos lá na casa deles, quais são os sinais, assim, que você observa e fala, vamos pro médico... Tem uma dica muito bacana que é o seguinte: quando você acha que a sua memória não tá legal, tá certo? E ninguém mais acha, isso nunca é doença. É aquela pessoa que vai na geladeira e fala, pô, eu fui lá e não esqueci, não sei o que eu vou buscar. Ou aquele cara, pô, nunca decoro placa de carro. Mas, e daí eu pergunto para a mulher dele, para o filho dele, para o cara que trabalha, você acha que ele está atrapalhado? Não, não está. Isso não é doença. Isso a gente tem o declínio subjetivo, ele acontece em 40%, 50% da população. Agora, quando eu acho que eu estou bom, mas a minha esposa acha que não está, meus filhos acham que não está, o cara que trabalha comigo já percebeu alguma coisa, isso normalmente é doença. Tá certo? Tá. E quando que a gente chama de demência? Quando gera uma disfunção. Eu deixo de fazer alguma coisa. E aí tem uma coisa, todo mundo associa demência ou Alzheimer com memória. Memória é um dos domínios cognitivos. Isso é uma coisa importante. A gente pode ter demência com a memória boa, mas com dificuldade de se localizar. Um paciente que sempre morou aqui na Vila Casone, ele sai de manhã, ele se perde na Vila Casone. Entendeu? Então, essa é um domínio. O outro domínio é o domínio da linguagem. Eu não consigo falar, eu sei que isso aqui é ver para ver hora, eu sei que eu tenho mais um igual a esse, só que eu não sei falar a palavra relógio. Isso é um distúrbio de linguagem. Ou discernimento. É aquele indivíduo que começa a ficar meio sem noção. Tem uns que vivem sem noção, né? Mas estou dizendo aquele cara que sempre teve noção e perde a noção. É o exemplo do velhinho, por exemplo, que foi um indivíduo muito disciplinado, pudico, e de repente começa a contar umas piadas totalmente inadequadas no meio da... Isso é um sinal de alerta. Então, vocês vejam, não é só de memória que a demência vive, ela vive de outras coisas também, e a gente tem que ficar atento. Um dos principais sinais... Dos principais não, mas um episódio que marcou a gente lá em casa, a minha avó ela tem Alzheimer, né? Um episódio que marcou muita gente, o carro dela tem o botãozinho para o antifurto, né? Que só o motorista sabe onde tem, e é importante que só o motorista saiba onde tem, né? Teve um dia que ela foi lá no almoço de casa, normal, e ela tem uma irmã com derrame em casa. Então, antes dela almoçar na minha casa, lá no churrasco que tem, ela sempre pega um pouco de comida lá, leva pra irmã que mora na casa dela nos fundos, e volta pra nossa casa pra finalmente a gente almoçar. Nesse dia, ela pegou a comida, botou no carro, montou no carro e foi. Aí, de repente, ela voltou a pé pra minha casa, e chamou a gente no portão, falou, o carro parou. Falei, vó, o carro parou, mas por quê? Acabou a gasolina? Não, ele tá pitando. Aí nós falamos, vó, mas é o segredo, só a senhora sabe do segredo do carro.
Aí foi aí que acendeu Começou aquela chama. Mas assim, com certeza, ela já deveria ter dado outros sinais, mas a gente... Provavelmente. Então, assim, você veja que isso gerou uma disfunção. Agora, muitas vezes, o indivíduo vai recompensando. Eu tenho pacientes com demência de Alzheimer que são professores, que dirigem, que vão para uma outra cidade. Então, você vai compensando. Aí que entra um grande fator de proteção da demência. É a reserva cognitiva. É a reserva cognitiva. Por exemplo, os indivíduos que acompanham o podcast de vocês e que gastam tempo pensando, raciocinando, interpretando, ao invés de ficar dormindo no sofá, ele está melhorando a reserva cognitiva. Sim. Então, vocês vejam, isso é interessante isso. Então, como a informação hoje ela vai construir uma musculatura, vamos chamar isso de musculatura, lá no cérebro, porque ele vai compensar isso daqui mais para frente. Sim. Eu não falei que um de nós três vai ter demência? Se a gente tiver uma reserva cognitiva boa, essa demência vai começar a dar problema um pouco mais tarde. Então eu só vou ficar com o carro na mão, tá certo? Um pouco mais tarde. Que é isso que aconteceu com a sua voz. Mas o que a gente pode fazer para ter essa reserva cognitiva que você falou, né? O que a gente pode fazer? Estudar, ler livro, o quê? Olha que interessante. O músculo, você sabe o que tem que fazer, né? Você veja, todo mundo quer ter um músculo até um certo ponto para fotografia, mas hoje a gente chama o seguinte: se tem um órgão fundamental para o nosso envelhecimento é músculo. Então, e como é que a gente faz para estimular músculo? A gente põe ele para trabalhar. Treinar. Tá certo? Cérebro é a mesma coisa. Até 20 anos atrás, a gente não conhecia um termo chamado neuroplasticidade. A gente achava que o cérebro, ele era do jeito que ele era. Não tinha jeito de mudar. Não, ele pode mudar. Tá certo? Ele pode mudar. Eu vou te dar um exemplo. Estudos com bilinguismo. Você tem uma língua só, estuda outra. Você atrasa o seu Alzheimer em 7 anos. Caraca. Você imagina que coisa interessante? Então, tudo que gerar desafio, e se puder gerar prazer, melhor ainda. Tem gente que faz palavra cruzada meio na obrigação, e tudo no automático. Isso está gerando desafio? Não. Entendeu? Então tem que ser uma coisa que te gera desafio. Então, os estudos estão mostrando com uma segunda língua, estudo de leitura, mas não uma leitura de ficar lendo o livro e depois não saber nem o que leu. Escrever, eu vou contar uma história, tá certo? Acompanhar aqui o podcast de vocês, não é só pôr aqui no podcast e ficar meio zoando. Você que está me escutando aí, fica atento, anota, procura, tá certo? Opa, tem esse médico aí, vamos lá no Instagram dele, tem lá vídeos, vamos pensar o que ele fez, o que ele falou. Então, assim, fazer um processo mais ativo de aprendizado. Isso faz uma grande diferença. Você pode pegar um cara que ganhou o prêmio Nobel e parou. Ele vai ter a mesma chance de ter a demência se ele, por acaso, parou. Eu costumo fazer uma analogia com a honestidade, né? Você fala assim, doutor, o senhor é honesto? Eu digo, sou, sempre fui honesto. Passei minha vida, 35 anos da minha carreira de médico, sempre honesto. Nos últimos 6 meses eu deixei de ser honesto. Então, já dancei, né? Concorda? Dancei, né? Então, isso é atividade mental e atividade física, elas são fundamentais, só que tem que ser sempre. A gente fica muito preso, né? Tipo, achando, só estudar. Estudar seria muito... pensa por obrigação, né? Mas no caso seria, por exemplo, ter um novo hobby, praticar um novo esporte, fazer, às vezes, uma nova profissão. Provocar esse cérebro com vias diferentes. Por exemplo, estudos com música, arte. Tem um estudo muito interessante, eu até coloquei no meu Instagram. Olha só o que o cara fez. Ele viu quem tinha 5 atividades mentais, né? De lazer, né? Que era dança, tá certo? Pintura, estudar uma língua e desenvolver alguma atividade de produção de arte. De arte. E estudou isso por 20 anos. Essas pessoas que provocavam no cérebro uma atividade de sensibilidade, elas envelheciam o cérebro muito menos do que as pessoas que viviam no 2 mais 2 é igual a 4, entendeu? Você está entendendo? Então, parece que o cérebro gosta de atividade e parece que ele gosta de ousadia, de sensibilidade, que você
passe por mecanismos diferentes. Não adianta você ser o maior comunicador e ser só comunicador. Sim. Você precisa ser muito mais, entendeu? Porque você vai fazer com que esse cérebro fique mais oxigenado. Nossa, mas 5... Sim, parando para pensar, é bastante, não é? Não. 5 atividades diferentes. Não. Eram os indivíduos que, se você fazia uma, você estava no grupo dos que tinha atividade. Entendi. Entendeu? Era assim. Quem fazia atividades criativas? O trabalho era o seguinte: você faz atividades criativas, tá certo? Entendi. Tá, você faz, o grupo aqui é atividades criativas, esse aqui não tem atividades criativas. O que são atividades criativas? É isso. Até joguinho, entre essas atividades criativas, até o joguinho de videogame que gera um desafio, ele foi incluído nesse estudo, tá certo? Pintura, música, dança, entendeu? Então, se você faz uma dessas atividades criativas, você está no grupo dos criativos. Legal. Tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Não, agora eu entendi. Porque eu pensei, vou ter que fazer 5 coisas diferentes. Não precisa. Já deu preguiça, já. Já deu preguiça. A gente descobriu quem que vai adquirir a demência. É isso aí. Ô, doutor, eu acho que uma das principais dificuldades que os familiares têm, e eu me incluo nisso, né, nessa questão do Alzheimer, é tentar manter esse idoso ativo. Porque, por exemplo, aqui em Londrina nós temos o Instituto Não Me Esqueça. Se eu não me engano, o senhor já palestrou lá, né? Sim, eu sou um dos fundadores do Instituto Não Me Esqueça. Então. O Instituto Não Me Esqueça começou aí a gente começou, o que nós vamos fazer para esse pessoal do Alzheimer, para quem cuida, né? E começou, hoje é um exemplo de atividades que a gente tem no Brasil. É uma coisa fantástica, o Instituto Não Me Esqueça. Sim, lá é fantástico mesmo. Mas, assim, a minha pergunta é a seguinte: como eu consigo, não digo convencer, mas tentar estimular esse idoso a praticar atividades que meio que, não sei se é correto falar que retardam, meio que prolongam um pouco ali a evolução da doença, né? Porque, assim, minha avó frequentava ali o Instituto Não Me Esqueça, levava ela lá tudo, só que chega uma hora que o idoso, ele acha que ele tá bem. Ele fala pra todo mundo que tá bem, entendeu? Sim. E aí ela fala, eu não vou lá. Vou lá fazer o quê? Vou lá ficar dançando, tocando violão? Eu falei, vó, mas precisa, tal, não sei o quê, mas na cabeça dela tá tudo certo. Primeiro que é uma coisa assim, é muito importante isso que você tá colocando, né? Primeiro, a gente tem que estar convencido de que essas coisas fazem diferença. A doença de Alzheimer a gente usa os mesmos remédios de 25 anos atrás. Os que foram aprovados agora recentemente são remédios para utilizados numa fase muito inicial, custa mais de $30 mil por ano, são agressivos, geram problemas. Então hoje nós estamos trabalhando na farmácia, nós temos remédio que estão lá há mais de 20 anos, tá certo? Só que o que é novo na doença de Alzheimer é isso, a neuroestimulação. Seja de qualquer forma, ela muda a história da doença de Alzheimer. Muda, mas não significa que acaba. Sim. A doença de Alzheimer, ela é progressiva e reversível. Progressiva e reversível. Nós temos que pôr isso na cabeça. Mas o estímulo neurocognitivo, ele muda a história. Então, desde atividades de sensibilidade, atividade física muda, atividades de treinamento. Agora, o que nós temos que fazer é saber oferecer esse menu, esse portfólio de coisas, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Eu costumo dizer, assim, para explicar para o paciente, é o seguinte, nós temos 10 fiozinhos na cabeça, tá certo? Tem 3 que estão doentes, tá bom? Para esses 3, nós estamos dando uns remédios que mais ou menos vão deixar eles menos doentes, mas não vão curar. O que nós temos que fazer? Nós temos que usar esses 7 fiozinhos bons e dar serviço para eles. Porque quando eu não uso o fiozinho da cabeça, o que ele faz? Ele murcha. Eu preciso estimular. Então, quando eu tenho contato com as pessoas, eu melhoro. E a gente percebeu o seguinte, isso não é importante só para quem tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Meus amigos, hoje, se você me perguntar qual é o maior fator de risco para a doença, não só física como mental, né? Se você me perguntasse 20 anos atrás, eu falaria talvez o cigarro. Talvez o cigarro. Hoje eu falaria solidão. Solidão. A solidão, a Organização Mundial da Saúde já mostrou isso. A solidão, ela impacta em várias doenças. Tanto é que o isolamento social é um grande problema. Sim. Tá certo? É um grande problema. Não só para os pacientes com doença de Alzheimer, mas para os pacientes para ter saúde de maneira geral. Agora, o que você me pergunta, como eu fazer para estimular? Provocando. Olha, exemplos no mundo todo.
na Noruega tem o seguinte, alunos do segundo grau levam os indivíduos com Alzheimer para os museus e na segunda-feira para ter algum tipo de sensibilidade. Musicoterapia. Tem vários estudos mostrando que a utilização de música melhora a cabeça desses indivíduos. Outra coisa, um contato entre pares. Muitas vezes a sua avó talvez não tenha se identificado com os pares naquele momento, porque nós não temos tantos institutos Não Me Esqueça. Poderia ter um instituto Não Me Esqueça para quem tinha uma cognição boa para conversar, tá bem? Sim. Mas está numa fase inicial, a outra para a fase avançada. Você está entendendo? Então isso é um grande desafio, isso que a gente tem, tá certo? Da gente estar provocando essas atividades e é um segredo isso. Por isso que a gente se preocupa tanto em orientar os indivíduos, os cuidadores e os familiares. É engraçado a questão da solidão que você falou, porque uma coisa engraçada que nós reparamos na minha avó é o quão ela se tornou dependente do meu avô. Então, por exemplo, às vezes a gente quer buscar ela para levar em casa para ela dar um sosseguinho pro meu avô, não é uma boa ideia, porque ela fica perdida nos locais quando meu avô não está. Então, por exemplo, se minha avó estiver aqui na mesa com a gente e o meu avô tá do lado dela, eu falo, ô avó, o que você comeu hoje no almoço? Ela para assim e já olha pro meu avô. Meu avô virou meio que o ponto de referência dela, sabe? Então, eu acho que... Isso porque é uma doença interessante. Ó. O que acontece com a doença de Alzheimer? Ela tem uma produção de uma proteína chamada beta-amiloide, que a gente produz, né? Tem beta-amiloide no seu cérebro, mas ela fica fora da célula e fica como se fosse uma cicatriz. Ela começa num local que chama hipocampo, que é da memória, da cognição, tá bem? E depois ela vai se estendendo. Qual é o último local que ela vai chegar? Na parte da sensibilidade. Então, por exemplo, a figura afetiva de segurança do seu avô para sua avó, ela vai se manter sempre. Muitas vezes ela até não sabe falar o nome dele mais. Chama o nome dele por irmão que tinha ou pelo pai dela, mas ela sabe que é ele. Ela sabe que é ele, que é aquela velha história, né? Puxa vida, mas a minha avó não sabe mais quem eu sou. Mas você sabe quem é ela, tá certo? Então, a gente não pode desperdiçar essa sensibilidade. Eu costumo dizer que o paciente com Alzheimer, ele tem uma porta, ele tá fechado para tudo. É difícil ele aprender uma coisa nova. Qual é a porta aberta? A sensibilidade. As atividades sensitivas, elas fazem a abertura dessa porta. E é por ela que a gente tem que entrar. Então, por exemplo, na hora que você vai pega uma fotografia, pega um álbum de fotografia para mostrar para ela, fala mais do avô, fala mais de criança, quer dizer, usa a sensibilidade como uma porta de entrada. Sensibilidade, quando você diz, você quer dizer algo que cause sentimento na pessoa. Isso, algo psicoafetivo, exatamente. A sensibilidade, exatamente, porque a sensibilidade de dor também é uma outra coisa, mas a sensibilidade de afeto mesmo. Entendi. Tá certo? Então, você veja que esse é a grande ferramenta para você acessar esse indivíduo. É a grande ferramenta. E o que a gente fica procurando, vamos dar remédio. Por isso que não adianta só dar remédio para acalmar. Sim. Né? Quer dizer, não sei se vocês têm filhos, mas quando o filho chora muito no meio da noite, ninguém acha um remédio para acalmar e ninguém tranca ele no quarto. A gente pega e dá colo, dá carinho, abraça, porque esta é o jeito de a gente acessar esse comportamento, essa mente. E você puxou essa questão de medicamento e tal, e eu queria, assim, até... O meu avô, ele teve, antes de falecer, ele teve Alzheimer, né? Acho que a gente ficou um período ali, acho que de uns... Vou chutar porque eu não tenho exatidão, mas acho que uns 8 anos antes dele falecer com a doença, né? Tinha cuidador e tal. E sempre tinha a questão do medicamento, assim, vamos trocar o medicamento. E sempre parecia que quando trocava, dava aquele gás diferente, que parecia que a doença regredia. Mas não, né? Na verdade, não regride. Sei lá, às vezes ele não lembrava do meu pai, e aí quando trocava o medicamento, ele começava a lembrar naquele momento. Sim. E aí voltava na rotina, o medicamento ia tomando todo dia e regredia normalmente, né? Voltava ao que era antes. Por que tinha essas questões com o medicamento e como que tá hoje em dia, né? Então, porque o medicamento, o que é, né? Eu não falei para vocês da proteína beta-amiloide e da proteína tau, tá no cérebro. A gente não mexia nessa proteína. O que a gente faz? Esses remédios que a gente usa há 25 anos, que é o remédio que todo dia eu prescrevo, eles estimulam a comunicação de um neurônio para o outro.
Então, quando eu mudo a dosagem ou mudo de remédio, eu dou um bust ali, eu dou uma pegada ali. E para alguns pacientes funciona, mas depois ele se equilibra. É mais ou menos como o tratamento da depressão, tá certo? Esses remédios, o Donanemab e agora o Lecanemab, eles são medicamentos diferentes. Esses que foram aprovados há 2 anos, mais ou menos, 3 anos nos Estados Unidos e há 1 ano no Brasil. Ele vai lá no cérebro e arranca a proteína beta-amiloide. Só que não sai de graça essa arrancada, né? Ele arranca mesmo, então ele aumenta muito o sangramento, ele é muito difícil. O que a gente tem visto nesses remédios? Eles atrasam em torno de 6 meses só, apenas. No uso de 3 anos, eles atrasam 6 meses essa doença. Então ainda é muito pouco para isso. Mas ele representa uma grande revolução na proposta do medicamento, do tratamento. Porque, de um lado, a gente só dava uma estimulada e agora a gente está tentando mudar a causa natural. Então, pode ser que daqui a 3, 4 anos a gente tenha medicamentos mais seguros, mais baratos e que a gente conheça melhor esses medicamentos. Então, isso que você falou é uma coisa importante. Mas eu vou insistir com vocês. Olha, eu estou... Há mais de 35 anos eu estudo a doença de Alzheimer, porque eu só não estudei a doença de Alzheimer nos primeiros 4, 5 anos de formado. Depois eu estudei o tempo inteiro, né? O que é novo, o que é desafiador, o que é transformador são as coisas que não vêm da farmácia. Entendeu? É o que não vem da farmácia. É o jeito de cuidar, é o jeito de alimentar, o jeito de estimular, o jeito de cuidar. É impressionante. É gente que passa, quando tem um tipo de cuidador, tá de um tipo de comportamento e muda o cuidador, interfere no comportamento. Você veja o exemplo do seu avô, o quanto que ele consegue calibrar esse comportamento, né? Então, é nesse caminho. Porque o que a gente quer, gente, no tratamento da doença de Alzheimer, não é se tornar sabido de novo. Tem que deixar claro isso. Não é se tornar sabido de novo. O que a gente quer na doença de Alzheimer é que o indivíduo viva com qualidade e com dignidade no período que ele tiver. Todos nós ganhamos da natureza um espichamento da vida. Antes morríamos com 55, 60 anos. Hoje morremos com 80, 85 anos. Esse espichamento da vida que a tecnologia deu não garantiu para a gente a ausência de doença. Vocês entendem? Sim. Não garantiu. Porque quem pode garantir um pouco dessa ausência de doença é cada um de nós. Não é uma coisa que vem de fora. O que vem de fora espichou o tempo. Vamos chegar mais tarde ao cemitério. Então nós vamos ter os nossos pepinos. Um vai ficar com demência, mas o outro vai ficar com dor no joelho, o outro vai ficar escutando mal, o outro vai ficar mancando. Você fala, meu Deus do céu, doutor, então envelhecer é uma encrenca? Não. Não, se eu fosse mostrar para vocês aqui os gráficos de felicidade, vocês iam ver que a menor felicidade que tem em todas as idades é próximo de 45, 50 anos. Caraca. Depois disso, o bem-estar e a felicidade aumenta. E mesmo com doença no joelho, mesmo com dificuldade de enxergar, mesmo com esquecimento, mesmo com perdas. É o paradoxo da felicidade, mostrando o quê? Que a gente ganha, junto com os cabelos brancos, a gente ganha resiliência. É a capacidade de enfrentamento dessas situações. Porque é até um questionamento que eu tenho muito na minha cabeça, que o que você falou foi completamente o contrário do que eu pensava e amadureci escutando o que você falou. Porque na minha cabeça é o seguinte, cara, que tristeza deve ser você, por exemplo, viver muito. E assim, por exemplo, se eu viver 90 anos, eu vou ver muita gente que eu gosto morrer. Meus amigos, todo mundo vai morrer e eu vou ficar. Aí eu fico, por que eu vou durar tanto? Então, assim, foi praticamente o contrário do que você falou. Sem dúvida, porque a gente olha o envelhecimento pelo lado das perdas. Então, se eu uso um óculos que vê só o biológico, eu vou ver um processo que piora a minha função do coração, piora a minha função neurológica,
piora o meu músculo, piora o meu osso. Diminui a minha velocidade de reação. Então, o olhar, se eu olho só o biológico, eu vou ver perdas. E essas perdas acontecem já aos 20 anos. Tá certo? Sim. Tá bem? Se eu mudo o jeito de interpretar, por exemplo, gratidão. Como é que fica a gratidão? Aumenta com a idade. Como é que fica a sensibilidade? Aumenta com a idade. Como é que fica a saudade? Aumenta com a idade. A avó da gente não chora mais quando nos vê porque ela é mais frágil, mas porque ela ama mais facilmente. É mais fácil amar, é mais intenso amar. Você veja o seu avô, você imagina o seu avô com 30 anos cuidando de alguém com demência. Ele não ia ter a menor capacidade de fazer isso, porque junto com isso a gente ganhou resiliência. Então, o que nós estamos falando hoje, a gente que estuda o envelhecimento, é o seguinte: o envelhecimento ele tem que ser visto na perspectiva dos problemas, que normalmente são físicos, mas do seu potencial, que é psicoafetivo. Isso faz com que os indicadores de sensação de bem-estar aumentem a cada idade, mesmo em situações de grande doença. Você tem uma ficha corrida grande de doença, mesmo assim eu tenho boa disposição. Isso é coisa fantástica, né? Isso deixa a gente com uma outra perspectiva do envelhecimento, isso desconstrói um pouquinho essa ilusão, né? Então, daí daqui a pouco vamos fazer um outro programa para falar sobre o anti-envelhecimento. Essa prática mercenária, mercadológica de vender alguma coisa para que você não envelheça. O próprio cara que vende não está sem estar envelhecendo. Ele envelhece. Ele envelhece. Não é verdade? O grande campeão de venda de livro, pare de envelhecer agora, tome isso para envelhecer. O grande campeão nas mídias está envelhecido. Lógico, porque é um processo de todo mundo, então é um outro capítulo, entendeu? Então o que a gente está querendo dizer é o seguinte: vamos desnudar isso e mostrar. É um processo que tem uma palavra que é importante no envelhecimento: vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu faço uma comparação com conta bancária. Quando você tem 20 anos, você tem uma conta bancária que você pode fazer a besteira que você quiser, ela não acaba. Tá certo? Então você bate o carro, tem lá um pouquinho de dinheiro, você vai. Você fica um mês enchendo a cara, tomando Coca-Cola pra caramba, comendo só, não acontece nada. Por quê? Porque a sua reserva é muito grande. O envelhecimento, você não tem uma reserva. Não tem uma reserva. Não dá pra bobear. Entendeu? Por quê? Porque eu sou mais vulnerável. Eu sou mais vulnerável. Assim, mudando um pouquinho de assunto e até segmentando para as mulheres, vi que você falou antes que a questão da menopausa pesa muito para a mulher e que a partir dali ela precisa cogitar, iniciar, fazer consultas com um geriatra, né? Por que para a mulher esse fato muda tanto? O que muda e qual que é a diferença do antes para o depois? O estrogênio, que é o hormônio que a mulher tem até a menopausa, ele é muito importante. O homem também diminui o seu hormônio, que é a testosterona, só que ele não faz uma pausa. Por isso que o termo andropausa é errado. Ele não faz uma pausa, ele faz um declínio, declínio gradual. A mulher não, ela vai indo assim, pá! Aí ela fica desarmada. Piora a memória, piora o corpo, piora o músculo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então tudo isso acontece. Agora, uma coisa importante: aquela mulher que menopausava 50 anos atrás, ela tinha mais 3, 4 anos de vida. A expectativa de vida era 55, 56 anos. Ela já era avó, ela morava no sítio, ela já estava com a conta fechada já. Estava tudo precificado já. Quem é essa mulher de 50 anos que entra na menopausa? Pode estar no segundo casamento, pode estar querendo engravidar de novo, está querendo fazer uma transição de carreira, está querendo fazer faculdade. Então vocês vejam que rejuvenesceu o papel da mulher na sociedade. Essa mulher que é menopausada, ela tem muitos desafios, além de ter a reposição hormonal. Por isso que a reposição hormonal, ela dá uma ajudada, dá uma calibrada nessas dificuldades. A mesma coisa para os homens. A gente sabe que todos os homens diminuem testosterona. Só que 1 em cada 5 vai diminuir o suficiente para dar sintoma. Aí merece uma reposição. Falando em mulher,
ainda, nós temos um exímio caso daquela atriz Fernanda Montenegro. Sim. Fernanda Montenegro, que hoje está com mais de não sei quantos, 95 anos. E claro, que com todas as suas limitações, é uma mulher que ainda continua ativa, continua decorando texto, continua atuando. É uma sorte genética, doutor? Então, isso aí a gente tem um nome para a ciência, são superidosos. Inclusive, tem muitos estudos falando sobre esses superidosos, né? São pessoas que mantêm o envelhecimento, uma longevidade excepcional e com uma capacidade cognitiva da cabeça muito boa. Não é para qualquer um. Sim. Tá? Aos 95 anos, a chance de você ter demência é de 60%, 70%. Nossa. Tá certo? Então é muito grande, tá bem? Tá. A genética realmente faz diferença para isso, tá certo? Faz diferença para isso. Mas a maneira com que o indivíduo viveu, tá certo? Se a gente for analisar os fatores de risco para a demência, quem são os que vão ter mais chance? Nós três aqui, vamos voltar para nós três, quem vai, né? Por exemplo, os fatores de risco dependem da fase. Vocês sabiam que crianças que são menos escolarizadas vão ter mais demência na velhice? Então você veja que o acesso à escolarização é fundamental. O controle da pressão, o controle do açúcar, que é o diabetes, o controle do colesterol, o controle do peso, todos esses fatores são fundamentais para diminuir a chance de demência. Mas não é só isso. Não é só isso. Cidades poluídas têm mais demência. Cidades poluídas têm mais demência. Outra questão, depressão maltratada dá mais demência. Tá bem? Depressão maltratada dá mais demência. Baixa atividade física. Baixa atividade mental, que é aquilo que nós conversamos. Déficit auditivo não corrigido e déficit visual não corrigido. Todos esses fatores aumentam o risco de demência. E tem mais um que eu já falei aqui e que para a demência é importante. Isolamento social. Ele fecha os 14 fatores de risco. O isolamento social, ele impacta demais. Então, se a gente quiser criar uma sociedade com menos demência, nós vamos ter que interferir desde da educação, da escolarização de criança, ao controle dos fatores de risco cardiovasculares, aos estímulos de atividade mental. Então, o caso da Fernanda Montenegro é alguém que tinha uma genética positiva e que fez tudo isso. E aí entra uma coisa importante, o trabalho. Se você perguntar para as pessoas hoje, o que é o seu grande objetivo da vida? Aposentar. Faz uma pesquisa com as professoras. É aposentar. Sendo que o trabalho, hoje, é um fator que te mantém integrado. Vivo ali, não é verdade? Então, o trabalho tem um aspecto de subsistência, tudo bem. Mas na aposentadoria, ele deixou de ser subsistência para ser uma outra coisa. Então, você veja que a importância do trabalho para te mostrar, para te dar propósito, para te dar sentido na vida. Uma curiosidade que eu tenho até, assim, nos últimos tempos, se você olhar nos mercados, tem muitos idosos. Né? Você acha que isso é um movimento relacionado com isso? O dono do mercado não pôs isso porque ele está convencido disso. Ele pôs isso porque ele é obrigado. Porque ele é bonzinho. Porque ele é obrigado, tá certo? Mas eu acho que isso é um passo. Primeiro que ele favorece a reinserção no mercado de trabalho daquele indivíduo. E ele favorece uma outra coisa que é fundamental. A interação entre gerações. A interação entre gerações. Então isso é fundamental. Nós temos que ter uma sociedade, meus amigos, nós temos que viver numa sociedade onde eu olhe para o envelhecimento e diga, eu não quero fugir disso, eu não preciso fugir, eu estou vendo ali que tem um velhinho ali bacana, eu estou vendo ali que tem uma pessoa ali de 80 anos bacana. Então assim, eu não posso ter uma ideia de que envelhecer é ir para o hospital, e ficar deitado, e ficar sem função. Tá certo? Eu não preciso ter piedade. Então nós temos que criar uma sociedade onde o indivíduo tenha o direito de trabalhar novamente se ele precisar e se ele quiser, dele namorar, tá certo? Dele passear, dele se divertir. Então eu acho que é isso que nós estamos criando. A gente vê no supermercado por conta das legislações que favorecem a utilização desses funcionários. Assim, eu vendo você falar sobre isso, até mesmo com o caso da minha avó, ela tinha problema com a audição. Depois que ela
E assim, ela ia numa festa, ela não conseguia conversar com ninguém, porque o barulho tava muito alto, e aí ela não conseguia ouvir a pessoa, não conseguia conversar, ter uma interação social nenhuma ali, praticamente. Até no último aniversário que teve, ela ficou a festa toda no cantinho dela, porque não tinha como você conversar com ela. E aí, depois que colocou o aparelho auditivo, ela mudou, né? Ela tem um controle também, ela tem a opção de ouvir ou não, se ela quiser, Sim, né? e a conexão. E aí tem uma coisa que é o envelhecimento normal, ele diminui a capacidade de ver sons muito agudos. Então não adianta gritar com a avó, aumentar o volume. Muitas vezes o que adianta com a avó é olhar com calma, falar de tons graves, olhando para ela. E o que as famílias fazem, né? Aniversário da vovó lá na PQP, de 80 gritando. anos, do vó, domingo vai todo mundo aí. Aí chega 5 filhos, com mais 3 gerações, todo mundo entra, todo mundo fica conversando entre si, e a pessoa não consegue, ela não consegue acessar essa conversa. O que é muito mais inteligente se a família fizer o seguinte: vamos fazer uma agenda de visitação para a vovó? Vamos. Tá certo? Aí, se você quiser encontrar os seus primos, você marca um outro momento. Tá bem? Então, na segunda você vai, na terça o outro vai, na quarta o outro vai, para você ter uma entrega. Eu digo isso que o envelhecimento, ele traz essa coisa da necessidade de foco. De foco. Você veja que até o indivíduo idoso, ele não consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Vocês, na idade que vocês estão, vocês ficam com o celular, conseguem ver a televisão, conseguem pensar em alguma coisa e conseguem ainda elucubrar. Quando a gente envelhece, a gente vai ter que fazer um foco. Então, a vida pede foco, a vida pede sensibilidade. Tá bem? Então, por isso que é importante essa intergeração. Tá certo? É essa coisa de você conviver com as coisas. Você vê a referência que vocês dois trazem da família? Você imagina se tirassem de vocês essa convivência com os avós, mesmo tendo... isso aí tudo tá formatando um velho, porque o velho de amanhã tá aqui na minha frente. Os velhos de amanhã estão aqui na minha frente. Entendeu? E é duro, assim, muitas vezes você conversa com jovens e muitas vezes eles têm preconceito com o jovem, às vezes não tem paciência, vai conversar com o idoso e, sei lá, às vezes o idoso não tem o mesmo conhecimento de celular, nada, e acaba tratando o idoso como se fosse alguém abaixo, né? E em contrapartida tem conhecimento de outras coisas. Exato. Tá certo? Agora, tem um pouco de culpa do idoso. Eu falo assim nas minhas palestras o seguinte: meu amigo, você tem 75 anos, você não aprendeu a mexer no celular? E você ainda me contar que uma neta sua de 4 anos mexe? Como é que alguém de 70 anos tem menos condição cognitiva do que de 4? Não é verdade. O que está faltando é ousadia. E de entender que esse tempo é dele também. Esse tempo de celular, de comunicação, de internet, tá bem? É do indivíduo de 74 anos. Né? Você vai perceber na hora que o seu podcast, você vai ver que as pessoas escutarem isso, elas vão se identificar e nós vamos pedir para as pessoas mais idosas falarem se nós não estamos falando a verdade aqui, porque elas estão sentindo isso. Então isso faz uma grande diferença. Mas o nome desse preconceito da idade é etarismo. Etarismo, a sociedade tem o etarismo e existe uma coisa que eu denominei como autoetarismo. A gente também tem uma dificuldade, né, da dificuldade de falar que você está ficando mais velho, né? Idoso, isso é uma coisa, é um desafio. As pessoas têm muito esse, principalmente o medo de morrer. Isso. E também aquela, não é depressão, mas aquela melancolia de... Cara, eu não sou mais o moleque de 20, de 30 anos que eu era. Nem era pra ser, né? Exatamente. Eu vejo muito isso no meu pai. O meu pai, nossa senhora... Quando começou a aparecer cabelo branco, quando começou a aparecer as dores no corpo dele, você percebe que ele fica cabisbaixo, assim, que fala, nossa, a idade tá chegando, ele entra naquela melancolia, assim, e até hoje ele tá bem ativo ainda, sossegado, mas você percebe o quão melancólico ele fica quando você puxa o assunto de que, nossa, como é que tá suas costas, pai? E o joelho, como é que tá? Ele, rapaz, não é mais igual o meu joelho de antigamente, que eu jogava vôlei, não sei o que, você percebe essa melancolia na pessoa, né? Então, mas você veja uma coisa interessante, né? O envelhecimento, ele é de perdas e ganhos. Só que o que é perda é muito fácil de identificar. E socialmente conhecido.
caricaturamente, não existe essa palavra, né? De forma caricata. É nóis, Tá bem? Então, de forma caricata, a gente tem aí o idoso que sofre com dor, que toma remédio, tá certo? Que tem o cabelo branco. Então, isso aqui é muito fácil de perceber as perdas. O que se ganha, que eu coloquei, a sensibilidade, a evolução psicoafetiva, é mais difícil perceber. Então, essa transição das perdas e ganhos é um grande desafio. A gente não fala de envelhecimento. Por isso que é importante o que vocês estão fazendo aqui. Por isso que é importante vocês pautar a questão de envelhecimento, porque o envelhecimento é de todo mundo. É de todo mundo. Sim. Entende? É uma coisa que tem a ver com a gente. E essa geração mais nova é capaz de entender o nome do software, o nome do joguinho, mas nunca aprenderam na escola o que é envelhecimento. Nunca me chamaram para ir para uma escola para dizer, olha, vê aqui, ó, envelhecimento biológico é isso. Naqueles livros didáticos, o máximo que se tem é a pirâmide etária. Não tem essa história do envelhecimento nessa perspectiva. Mas eu entendo, porque nós nunca tivemos o envelhecimento real da sociedade. O que nós tínhamos era o envelhecimento eventual de alguém que estava sobrando. Entendeu? Alguém que estava sobrando. Bem menor, né? A idade máxima ali era... Sem dúvida, as pessoas morriam. É aquela história que eu te falei. Quando não tinha tecnologia e ciência, as pessoas chegavam logo no cemitério. Adoecia e morria. Hoje não, você adoece, parará. Continua. Essa grande tecnologia estendeu a chegada no cemitério. Mas ela não garantiu saúde aqui, não garantiu qualidade de vida. Por quê? Porque precisa da gente. Às vezes ela até prolongou o sofrimento. Exato. Então, mas eu que atendo, tenho um consultório de 33 anos só aqui em Londrina, eu digo para vocês, eu nunca vi alguém que esteja no final, na finitude, que preferisse acabar. Mesmo com sofrimento, dá um gostinho de quero mais. Sim. Dá um gostinho de pena de ficar aqui. E uma coisa bacana, quando você se aproxima da finitude, você consegue ter mais lucidez em relação a essa finitude. E aquele medo, aquele fantasma, aquela melancolia que você disse, aquela angústia, fica mais claro, eu fico mais tranquilo. Quando eu estou muito distante da finitude, que é o jovem, ele fica com muito fantasma. Do que será que acontece? Eu não quero nem pensar nisso. Na medida que eu me aproximo, eu começo a ter mais lucidez. Não significa que eu aceito, que eu prefira morrer. Não. Eu tenho ainda pena de partir. Queria mais um pouquinho, mas essa finitude já não me deixa angustiado. Eu estou mais acomodado com esse sentimento de finitude. Aprende a lidar, né? Isso. Então, o coração de quem está próximo da finitude não é um coração incomodado. É um coração harmônico. Né? Harmônico. É muito comum os pacientes de 90 anos faz uma consulta, eu conheço há 30 anos. Doutor, eu vou abraçar o senhor e falar tchau, porque eu não sei se essa vai ser a minha última vez, não é verdade? Aí a gente abraça, beija e tal. Aí ela me volta depois de 6 meses. Minha querida, você voltou, você não morreu, então vamos lá mais um pouquinho. Então você veja que é interessante, a finitude passa a ser alguma coisa mais presente, mas não mesmo estando mais presente, ela não gera tanta angústia. Isso eu aprendi com 35 anos cuidando de idosos. Eu aprendi que envelhecer é ter menos incômodo com a finitude. Eu acho que isso é bacana. Acho que a gente focou muito na parte mental, né? Acho que a gente podia puxar também o papo para a parte física mesmo, né? Músculo, até mesmo joelho, essas outras questões, assim. E até recentemente teve a questão do Lula, que passou por uma cirurgia, acho que foi no joelho, né? E aí eu queria puxar essa questão da cirurgia com os mais idosos, né? Quando que você acha que é recomendável? Ou então tem aquele pensamento de, tá idoso, né? Melhor não evitar um risco maior. O que você acha dessa questão? Não, então, a ciência hoje, ela fala o seguinte, meu amigo,
A cirurgia do idoso complica mais. Mas a gente não pode tirar ele da pista, tá certo? Não vamos tirar ele da pista, não. Vamos mantê-lo, tá certo? Então, depende da cirurgia. Então, por exemplo, as osteomusculares. Tem gente que está sofrendo com dor no joelho, dor no quadril. Pô, vale a pena fazer uma prótese. Hoje eu consigo mensurar, medir o risco cardiovascular, eu consigo preparar ele com fisioterapia adequada, com nutrição adequada, para ele se submeter a uma cirurgia. Uma outra cirurgia que é campeã por envelhecimento é de catarata. Pô, tá enxergando mal, tal, o 95, vai lá, faz, porque você sai diferente. Entendeu? Então, a gente não tira do indivíduo idoso esse direito. Eu já tive um caso de um paciente que ele tinha 85 anos, um homem bom, inteiro, abria fazenda no Mato Grosso e ele foi renovar a carteira de motorista. Quando ele chegou lá para renovar, o médico falou para ele assim: ô meu amigo, para que você vai querer dirigir? Isso é etarismo, entendeu? Esse é o conceito de etarismo. É a mesma coisa que para que vai querer namorar? Né? Nós não falamos de sexualidade, mas sexualidade é um espaço muito grande para o indivíduo idoso. Porque se ele perde um pouco da questão física, na ereção, na lubrificação, na condição física, ele ganha muito na sensibilidade. E a sexualidade, né, depois da adolescência, ela fica cada vez mais dependente do psicoafetivo. Do sentimento ali. E não uma coisa fácil, né, animal e gratuita que a gente tem. Tá certo? Mas mesmo depois, por exemplo, de 60, 70, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ela ainda sente, não é o mesmo desejo, mas ela ainda sente o desejo sexual? O desejo é quase que igual. Tenho estudos, eu estudo muito essa questão da sexualidade, tem estudos de indivíduos acima de 80, 90, 100 anos. Então, assim, primeiro, a sexualidade faz bem para a saúde. Alface faz bem para a saúde, exercício faz bem para a saúde, dormir bem faz bem para a saúde, ter propósito faz bem para a saúde e atividade sexual também faz bem para a saúde. Lembrar que a atividade sexual não é só atividade genital. A sexualidade, ela depende não só da parte da genitalidade, tá certo? Que é a penetração, o ato sexual. Ela pode ser um pouco mais amplo. Nós temos vulnerabilidades físicas. A ereção não é mais a mesma, a lubrificação não é mais a mesma. Mas a energia e o brilho no olho são muito melhores. Os estudos mostram que a ereção, a penetração diminui com a idade, mas não zera, só que as carícias aumentam. Sim. Então, por exemplo, um velhinho de 80 anos com a velhinha de 80 anos, pode um encostar no outro, cutucar o outro. Isso é sexualidade. Isso é sexualidade. Sabe, ter afeto. Isso é uma coisa. A própria masturbação. Quando os estudos mostrando que a masturbação, por exemplo, da faixa etária de 30 a 40 anos, não é tão diferente da masturbação acima de 80 anos. Agora, depende, se a sociedade fala não pode, aí eu tenho mais um complicador. Mais um complicador. Então, o que a gente pode entender? A gente é sexualmente ativo até o final. Até o cemitério, tá bem? Depois do cemitério nós não temos estudo ainda, tá certo? Tá bem? Só que é um sexualmente ativo com muito mais a alma, lógico, né? Com emoção, por exemplo, sonhos eróticos, pensamentos eróticos, estímulos, né? E carícias. Agora, tudo depende da condição física. Existem dois aspectos que são importantes para a sexualidade do idoso. A condição física que ele tem. Quer dizer, se eu tenho joelho, costa, coração, pressão alta, controladinha, diabetes controladinha, eu sou melhor sexualmente. Com certeza. E a minha realidade conjugal, tá certo? Por isso que eu falo que a velhice é a grande possibilidade de resgatar a conjugalidade, né? Sim. Então, você tem que resgatar a sua conjugalidade. Pode ser com aquela parceira de 50 anos que você vive e que você nunca construiu uma história legal e é uma grande possibilidade. Ou, muitas vezes, o indivíduo que ficou viúvo ou que separou e que tem um segundo relacionamento ou terceiro. E atrás das novinhas, né, doutor? Aí que não compensa. Aí que não compensa. Por quê? Porque a natureza, ela encaixou direitinho. Na hora que tem uma ereção menor, meu amigo, tem também uma vagina mais envelhecida que também não prefere uma ereção muito rígida. Sim.
E a vagina da mulher, por exemplo, mais jovem, por exemplo, ela prefere uma ereção mais rígida. Então, a adequação da idade é muito legal, é a grande saída. Nós não resolvemos os nossos problemas da sexualidade renovando a nossa parceira, porque a gente está achando, ao invés da gente procurar solução, nós estamos achando um culpado. Sim, sim. Né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. Eu levantei essa bola. Eu levantei pro senhor chutar, entendeu? Você sabia que eu ia defender, né? É lógico. Porque assim, quanto mais a gente estuda o envelhecimento, eu falei para vocês que eu ia convencê-los a brilhar os olhos diante do envelhecimento. Porque quanto mais a gente estuda o envelhecimento, mais a gente vê a possibilidade que essa fase seja uma possibilidade com seus problemas. Com seus problemas, sem dúvida nenhuma. Mas com seus potenciais. É isso que a gente tem que fazer. Né? Uma coisa que o senhor puxou sobre a masturbação, hoje em dia está muito em alta falar que não pode se masturbar, né? Não sei se eu acho que está vinculado também com a pornografia, né? Mas o que você acha sobre isso? Você acha essa comunicação negativa de não se masturbe e tal, você acha que qualquer movimento, perigoso? Qualquer comportamento obsessivo é ruim. Obsessão por sexualidade, obsessão por religião, obsessão por academia, obsessão por trabalho, obsessão por dinheiro. Por novinha. Obsessão por... Qualquer movimento obsessivo, ele gera uma compulsão também. Então não é legal. Tá certo? Se a masturbação estiver nesse contexto de obsessão, não é legal. Agora, a masturbação muitas vezes o indivíduo se reconhece no próprio corpo, se tem a ver com ele, tá certo? Existem estudos de idosos, por exemplo, de masturbação dos dois. Um estimula o outro, tá certo? Por exemplo, um paciente diabético que não tem mais ereção, ele pode masturbar a esposa e ela sentir prazer e ela gerar prazer nele com outras coisas sem ereção. Então, não tem um certo ou errado. Agora, todo movimento obsessivo é ruim. Né? Estudar demais e só estudar, ser obsessivo para estudo é bom? Não é bom. Não é bom. Quanto só, o exemplo que eu te dei, rezar é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Agora, o indivíduo que é obsessivo com a religião não é bom. Então, eu acho que essa que é a questão. Essa questão que o senhor falou sobre quem tem diabetes pode não ter ereção? Como assim? Sim. A ereção, ela depende de fluxo de sangue. Tá certo? Fluxo de sangue. E se eu tenho diabetes e eu tenho outros fatores de risco, como sedentarismo, hipertensão, tabagismo... E aí eu quero chamar a atenção pro cigarro e pro cigarro eletrônico, tá certo? Todo tipo de colesterol, tudo isso entope. Entopem as artérias, tá certo? O diabético é um grande entupidor. Se entope as artérias, eu não consigo chegar sangue pro indivíduo ter ereção. Porque ele sai de um movimento sem ereção para um movimento com ereção, por quê? Ele tem um estímulo que vasodilata aqui e enche de sangue. Se eu tenho diabetes, eu diminuo isso. Os medicamentos que a gente usa para disfunção erétil, eles melhoram essa circulação. Mas mesmo assim, nem sempre eles conseguem consertar completamente. Mas tem perigo, por exemplo, usar um Tadala? Não tem perigo. Ele tem contraindicações específicas. Por exemplo, esses medicamentos, tanto o sildenafila quanto o tadalafila, eles não podem ser utilizados junto com vasodilatadores que a gente usa para insuficiência coronariana. O resto ele pode. Entendi. Tá certo? O resto ele pode. E, inclusive, isso muda a história da sexualidade, do amadurecimento da sexualidade. Entendeu? Tudo entra no envelhecimento. A gente acaba se adaptando, né? O Tadala é um desses casos, né? Que você consegue sem dúvida, utilizar para... Ele mudou a história. E eu vou dizer para você, mudou a história a ponto de o indicador de infecção nova por AIDS, por exemplo, aumentar nos últimos anos em idosos. Caraca. Por conta da maior sexualização dos idosos. Mas isso é um retrocesso? Não, isso é um avanço. Isso é um avanço. A gente precisa, o indivíduo idoso, ele precisa entender isso. Entender isso. É a mesma coisa que você fala assim, eu não quero que a minha avó caia, então a senhora não sai mais do sofá. Não. Não é para isso. Não é para isso, né? É importante você gerar é importante que ela tenha autonomia, né? Que ela busque o que ela quiser. O Tadala aí que o Bruno mencionou, beleza, pro idoso ali pode ser que seja interessante, mas
adolescentes e jovens que queiram usar estão correndo risco? Então, ó, eu ia até comentar com vocês. Quem é o grande consumidor de Tadalafila hoje? O indivíduo que não precisa. Por quê? Porque ele tem uma noção de valores muito em cima da ereção. É um jovem que precisa ter uma ereção rígida, porque é aí que ele vai agradar. Primeiro que é uma ilusão. Pornografia, isso, né? Muita pornografia. Exatamente. Primeiro que é ilusão. A mulher, quando ela fica mais velhinha, assim, depois dos 30 anos, ela vai perceber o seguinte: a mulher, depois dos 30 anos, ela fica mais sensível. Talvez não seja uma grande ereção que faça brilhar os olhos dela, mas um grande abração. Tá certo? E essa geração de 30, 40 anos, por insegurança, tá certo? Por uma hipersexualização, que talvez pela pornografia, por um excesso, o espaço da genitalização da sexualidade. Não sei se vocês me entendem. Sexualidade não é só genital. Sexualidade é mais do que isso. Acabam sendo grandes consumidores de Tadalafila e de medicamentos para disfunção erétil. Isso é um equívoco. Então, primeiro é um equívoco de conceito. Não é verdade? Sim, é um equívoco de conceito. Sim. E toda vez que você toma um remédio que não precisa, de maneira excessiva, ainda mais misturado com energético, misturado com bebida alcoólica, misturado ainda com vai saber o quê, é lógico que o corpo não aceita desaforo, né, gente? O corpo não aceita desaforo. Por mais que esses indivíduos de 20 e 30 anos tenham uma reserva ainda grande, pode fazer muita besteira que não vão ser cobrados agora, vão ser cobrados lá na frente. Mas agora não, mesmo assim, é uma coisa, é um equívoco. Aí, molecada, fica esperta aí, pelo amor de Deus. Isso A mesmo. conta vem, né? A conta vem, a conta vem. Ô, doutor, acho que as pessoas que costumam levar os parentes para o senhor já devem ter feito essa pergunta, mas eu vou fazer aqui no podcast também. Por que véia é tão teimoso? Eu acho que tem dois. Você sabe que eu sempre protejo os velhos. Né? Não é verdade? Você me cutucou de novo, né? Eu diria o seguinte, ó, existe mesmo uma certa rigidez, tá certo? Uma rigidez de pensamento, de convicção, tá certo? É lógico que depois que você viveu muito, você tem uma compreensão da vida diferente. Então, por exemplo, quando a sua avó fala, será que está na hora de você ir pegar o carro e ficar a noite inteira indo até para a praia? Eu acho que está errado, você corre risco, tá certo? Então é assim, porque ela tem uma compreensão disso, tá certo? Tá. Existe a doença neurológica que gera uma certa dificuldade, uma falta de lucidez. Então existe um pouco dessa coisa teimosia. Agora, existe do outro lado uma geração que não é velha, que quer se apropriar de um bem valioso do idoso, a autonomia. Autonomia. Mamãe, a senhora não pode ir naquele baile lá porque aquele baile não é bom. Mas eu vou. Mamãe é teimosa. Não. A filha que está se apropriando da capacidade de decidir se vai ou não vai no baile. Mamãe, eu já disse para a senhora que a senhora não pode morar sozinha, porque eu me sinto muito insegura de ver a senhora sozinha aqui. A senhora podia morar em casa, que é uma casa muito grande, muito bacana, que vai ter funcionário, e a senhora insiste de morar sozinha. A senhora é teimosa. Peraí, é a filha que está se apropriando do conceito que ela tem de decidir o que ela quer fazer. Então você veja que as duas coisas. Existe o velho teimoso, existe o adolescente teimoso, existe o adulto teimoso. Se eu tivesse que escolher uma faixa etária mais teimosa, não seria dos idosos, seria dos adolescentes. Com certeza. Você concorda, né? Opa. Tá certo? Agora, vamos lembrar que toda vez que a gente conceituar um velho como teimoso, a gente pergunta, será que eu não estou me apropriando de um valor grande dele, que é a autonomia? Sim. A autonomia é uma coisa que vocês fazem questão da de vocês, porque a avó de vocês não pode fazer, né? Sim. Essa questão da autonomia, eu acho que às vezes, eu digo por experiência própria, eu digo, às vezes a gente acaba invadindo um pouco dessa autonomia por superproteção. Por superproteção, exatamente. Por exemplo, outra avó agora, minha outra avó. A minha outra avó morava sozinha e ela já estava debilitada, ela fumou a vida inteira, na perna dela zero massa muscular, então ela já estava meio fraca. A gente falava, vó, uma hora a senhora vai cair, e aí ferrou, né? Porque a senhora mora sozinha e como é que a gente vai socorrer você? Aí botamos câmera na casa dela.
Aí foi batata. Passou uns dias, ela caiu, teve uma queda de mesmo nível, não chegou a fraturar, mas impossibilitou dela conseguir levantar para ligar para alguém. E o que aconteceu? Ela dormiu à noite no chão, porque ela estava tentando colocar calça e acabou caindo. Dormiu à noite no chão lá, com a cara no chão, ficou se arrastando pelo chão tentando levantar, mas não conseguiu. A gente só foi ver no outro dia na câmera, porque a gente estava ligando, ninguém estava atendendo. E também passamos na casa dela, batemos palma e ninguém atendia. E aí, ficamos nessa, né? Ai, a culpa é nossa. Mas não, a gente... A culpa não é, a gente sempre fica assim, né? E é a mesma coisa que ela... Quando você começou a dirigir, tá certo? Eu tenho certeza que seu pai e sua mãe falaram assim... mas eu acho que não é hora de você dirigir na estrada, né? Não é verdade? Não é hora de você dirigir na estrada. Mas, poxa, você tinha 18 anos, você tinha autonomia, você já sabia dirigir, você já sabia que a estrada, você sabia que você ia se cuidar, você sabia que você ia ser legal pra caramba. E aí a sua mãe e seu pai que eles estavam limitando a sua autonomia, tá certo? Por causa da preocupação. Vou imaginar que eles liberaram por reconhecer, e você sofre um acidente. A culpa é sua? Eu diria que é uma situação extrema. Você citou uma coisa muito legal. A tecnologia pode associar muito, pode garantir muito isso. Sim. Então, câmera. Hoje nós temos pulseiras que você consegue ver no seu celular se a sua avó está em pé, deitada, dormindo, ou está certo, ou sofrendo. Porque é o mesmo indicador de frequência cardíaca vem no seu celular. Legal. Tá certo? Você pode ter, por exemplo, airbags mesmo, para gente que tem muita dificuldade, airbag do indivíduo em pé, para que se ele cair... Ele cai, ele aciona. Você pode ter uma luz inteligente na casa. Então, a tecnologia pode garantir para esse indivíduo idoso autonomia e uma certa independência, tá bem? Agora, a culpa não é de quem deixa, não, tá bem? A culpa a gente tem que saber respeitar esses limites também. Acho que a gente saber adaptar também a realidade nova daquela pessoa. Sim, né? sim. E aí... talvez é o papel dos mais novos, né? Porque os mais novos vão saber que existe uma tecnologia nova, sem dúvida. Uma questão... Assim, e você veja que é interessante, eu escutando vocês, eu fico assim, puxa vida, se todo mundo tivesse esse privilégio que vocês estão tendo, da convivência com os avós, nem todo mundo tem isso, sim, né? Como essa convivência pode deixar para vocês um envelhecimento para vocês diferenciado. Tá certo? Os desafios, porque daqui a pouco são os seus pais que são os velhinhos. Sim. Tá certo? Sim. Entendeu? E daqui a pouco são vocês que serão os velhinhos. Uhum. Né? Então é muito interessante, porque é importante a gente enxergar no outro aquele meu processo. O envelhecimento não é só dele, é de todo mundo, né? Poder visualizar isso, né? De perto, né? Daqui a pouco não vai ser vovô, pai. Vai. A carequinha já tá vindo, a carequinha do vovô já tá vindo. Daqui a pouco também é muito, né? Não sei, né? A vida passa muito rápido. Passa. Doutor, teve uma hora no bate-papo que a gente mencionou como sinônimo de jovialidade, né? A atriz Fernanda Montenegro. Só que, recentemente, teve um ator que ele foi acometido por um tipo de demência também, que foi o Bruce Willis. Isso, o senhor tá por dentro. Isso. O dele é outro tipo de demência, né? Então o dele é uma demência interessante, uma demência chamada frontotemporal. Sim. A demência frontotemporal, ela dá em pessoas um pouquinho mais jovens, assim, entre 60 e 70 anos. E ela pode ter um predomínio da dificuldade da linguagem. Foi isso que aconteceu com o Bruce Willis. Ele estava gravando um filme e ele não conseguia falar as palavras. Caraca. Então, ele tem uma dificuldade da linguagem. Então, ele conseguia dirigir, ele conseguia fazer conta, ele conseguia escrever um texto, mas não conseguia a linguagem. E a frontotemporal, ela dá uma alteração de discernimento. O indivíduo começa ele pega na parte frontal a alteração de comportamento. Tá bem? É nessa parte aqui da frente que eu faço o controle. Por exemplo, você não solta pum aonde você não pode soltar. Você concorda? Né? Tem quem discorde. Você não fala uma besteira para alguém que você acha inadequado. Né? Você não fala de política para querer brigar com o indivíduo. Quer dizer, tudo isso é o quê? É o controle mental que você tem. Essa doença frontotemporal, ela perde essa noção. Então, ela tem dois componentes, a da linguagem e a do comportamento, que é a doença do Bruce Willis. Mas como
a maioria das demências são progressivas e irreversíveis, tá certo? Então, no caso dele, assim, tipo, vamos dizer, entre aspas, tá tudo normal, só que ele não consegue verbalizar. No início. Sabe quando você começa? No início, são cenários diferentes. Na evolução, é tudo igual. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, sabe festa? Festa tem diferença no início, né? Tem festa quietinha, tem festa com bastante comida, tem festa... Do meio pro final, fica tudo do mesmo jeito, né? O funk rola, a coisa rola, a gravata vira, entendeu? Então, assim, então no começo é diferente, Alzheimer é diferente de frontotemporal, que é diferente da vascular, que é diferente da doença de Levy, que são as causas mais frequentes. Do meio pro final, fica a demência atinge vários outros setores. Uma meio que vai levando a outra. Sim, daí. Por exemplo, o Bruce Willis, ele tá numa fase, do último relato que eu vi, que ele já tá precisando de ajuda para fazer outras coisas, por exemplo, para se vestir, né? Então, no início, não estava assim. Algum tipo de demência tem como tratamento o uso da cannabis ou isso não existe? Então, é interessante, né? Porque a cannabis, ela atua, essa planta que vem a cannabis sativa, ela atua no sistema endocannabinoide. Nós temos receptores de endocannabinoides, porque a gente produz isso normalmente. Então, se eu estimulo esses endocannabinoides, eu posso ajudar na ansiedade, na agitação, no controle da dor, na convulsão. Isso foi descoberto já há 30, 40 anos. Sim. Mas como a cannabis tem um elemento que é o THC, que ele gera esse prazer, essa coisa de prazer, de recreação, que é a da maconha, que é fumada, ela contaminou a discussão. Ela contaminou e ela criminalizou uma coisa que podia virar remédio. Então, por muito tempo, a gente sabendo do potencial da cannabis, a gente deixou de lado por conta dessa criminalização. Hoje, nós temos muito mais estudos. Hoje nós temos condição de limitar a quantidade do THC, que é aquele que as pessoas querem no recreativo. E a gente consegue manusear isso. E a gente tem benefícios. Para quem a gente não tem dúvida que beneficia? Convulsão de difícil controle, né? Dor crônica. Porque os remédios que a gente tem na alopatia são remédios que dão efeitos colaterais. Eu mesmo prescrevo bastante cannabis para pacientes com agitação, com demência, para quem é muito inquieto, para quem está muito apático, entendeu? Para essa frontotemporal, por exemplo, que a gente não adianta dar os remédios para Alzheimer, eu tento experimentar, ver qual a reação. Qual é a vantagem do cannabis? Ele tem um perfil de efeitos colaterais muito baixo. Tá certo? Diferente das minhas ferramentas alopáticas. Os remédios que eu dou para acalmar o indivíduo, eles geram mais agressividade. Então, a cannabis tem esse papel. Agora, a cannabis transformando a doença de Alzheimer, curando a doença de Alzheimer, isto é uma fake news. Não é verdade. Sim. A gente mencionou aqui tanto o tipo de demência do Bruce Willis como outros tipos. É possível uma pessoa ter mais de um tipo de demência? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que você tiver alguém com mais de 80 anos com demência, essa causa de demência não é só uma. Caraca. Tá certo? Tem um padrão vascular, o Alzheimer. Ou ele tem o que a gente chama de TDP-43 mais a vascular. Tudo isso nós estamos evoluindo. Só para você ter uma ideia, que quando eu comecei a fazer faculdade de medicina, há muito 2000 ali, 2000. Muito mais cedo. Né? Não, valeu. 2000 eu tava tendo filho já. Mas existia o que a gente chamava de esclerose. O indivíduo ficou esclerosado. Não existia essa palavra demência, bem claro isso. E a gente estava começando a falar a palavra de Alzheimer, porque o Alzheimer foi descrito em 1906. Mas depois deixou quieto, ninguém falava muito mais, porque não conhecia tantos casos, ninguém passava muito dos 50, 60 anos. Né? E daí foi evoluindo. Então, durante esses 40 anos aí, a gente tem o quê? A gente tem uma mudança completa. Hoje nós temos um portfólio de doenças que dão demência. Tá? A Alzheimer ainda continua sendo a mais frequente, mas existem outras causas, tá bem? E que a gente precisa conhecer melhor para poder lidar melhor com isso.
Essas demências são hereditárias? Ou não existe um componente familiar na maioria delas. Na maioria delas, tá certo? Principalmente quando você tem mais do que um parente, né? Você tem uma alteração familiar. Agora, famílias que as pessoas vivem muito, tem mais demência. Sim. Tá certo? Todo mundo na família de um indivíduo vive mais de 90 anos. Quem vai ter mais demência? Essa família ou a família que vive todo mundo com mais de 70? Lógico que é porque quem vive mais de 90. Quanto mais você viver, porque o grande fator de risco para demência chama-se tempo. Quanto mais eu viver, mais chance eu tenho de ter demência. Então, famílias que são longevas têm mais chance. Sim. E algumas famílias têm uma chance. E é diferente da Alzheimer genético, né? Que é um Alzheimer que dá muito cedo, antes até dos 50 anos, que é por uma alteração genética que é muito comum. Maravilha. Doutor, o senhor mencionou, acho que umas 2 ou 3 vezes no bate-papo, sobre a questão da solidão, né? É até uma dúvida que eu tenho acho que você já deve ter presenciado um caso parecido. Por exemplo, um casal de velhinhos tá ali, os dois ali com 70, 80 anos, um morreu. Pouco tempo depois, o outro acaba morrendo também. Isso que você falou é a maior pura verdade, tá certo? A conjugalidade, ela tem uma cumplicidade na vida e na morte. Nós não conseguimos entender perfeitamente por que isso acontece. Se é só depressão ou se é um time mesmo do indivíduo, tá certo? Sim. Ou se é a solidão, ou se é a desilusão, ou se é a falta de propósito. A minha vida já não está mais esse propósito. Então, isso que você falou é muito verdade. Quando nós temos casais que têm uma grande conjugalidade, a morte de um aproxima o outro da morte também. Tá certo? A ciência não tem um nome para isso, não consegue definir os mecanismos, mas a gente sabe que é uma coisa que vai além do biológico, tá certo? É uma coisa que vai além do biológico, tá bem? E até, se você me permitir, eu não sei nem se isso é uma coisa da alma, sabe? Da alma, né? De falar assim, o meu propósito agora tá lá no céu, né? Então, mas a gente não consegue mensurar, mas esse fato é verdadeiro. E não é carnal, né? Não. E é loucura, né? Porque, assim, é comum você ver casais de idosos que já não se suportam mais, né? Isso. Mas mesmo assim acontece com casais que se odeiam também, né? Sem dúvida, porque existe uma coisa que eu batizei do equilíbrio do caos. Sabe assim, doutor, eu vou ter que separar meus pais, porque, olha, eles estão juntos há 60 anos, mas é briga todo dia. Todo dia ele briga. Não, se você tirar isso, você desequilibra. Então, eles estão equilibrados no caos. Eles estão equilibrados naquele jeito, tá certo? Eu falo para não dê palpite. Não dê palpite. Não queira entrar, tá certo? Se no relacionamento de marido e mulher ninguém bota a colher, de 2 idosos, então, não bota nada, tá certo? É o equilíbrio. Agora, uma coisa interessante que você falou, como a gente vive mal a conjugalidade por conta de muita razão. Nós somos muito racionais. Muito racionais. Quando a gente perde um pouquinho a razão, a gente consegue até valorizar mais a conjugalidade. Eu tenho vários casais que não viviam bem. Não viviam bem. O homem era chato, bravo, estúpido, ausente. E aí ele tem Alzheimer. E a mulher começa a cuidar dele. E ela falou, doutor, a melhor fase do meu casamento. Caraca. Hoje a gente toma banho junto. Hoje ele é carinhoso comigo, hoje ele faz massagem em mim, ele pega no meu cabelo, coisa que ele nunca fez. Você veja que interessante? Você vê que interessante? Então, essa possibilidade, quando a razão tira da gente, é muita emoção. Compromete muito. Muitos de nós vivemos, a gente não tem a mesma capacidade de viver, de usufruir, de gozar a vida por conta da razão. E se a gente perde um pouquinho por conta de uma doença neurológica, de repente a gente tem uma vantagem. Então, só para dizer que não existe só sofrimento na ausência de Alzheimer. Eu diria até que é um jeito de passar os últimos anos da vida. 1 em cada 3 de nós vão passar os últimos anos da vida sem essa lucidez, mas com esse coração bombando.
Você é louco. Massa demais. Aí, meu amigo. Eu vou mandar pra família inteira esse episódio aqui. Mas é interessante. Não, E é interessante falar, a família tem que falar. Você pensa, os meus filhos não gostam de falar sobre isso comigo. Os meus filhos não gostam de falar, né? Eles sentem... Porque é aquilo que eu te falei, quando eu tô longe da finitude... Exatamente. Aquilo é enigmático, aquilo é difícil. Eu nem sei o que é. Eu só sei que eu tenho medo. Na medida em que eu me aproximo, as pessoas falam para mim assim, poxa vida, mas você fez a opção por cuidar de idosos quando você tinha 25 anos, na época que nem existia muito idosos. E por quê? Eu gostava de medicina geral, né? Eu gostava de ver gente, eu gostava dessa medicina que mexe com a alma. Clínicozão ali. E clínicozão, exatamente. Tá certo? É isso que eu gostava. E se tinha alguém que tinha mais situação de possibilidade, era um indivíduo idoso. Foi isso que me chamou a atenção. Mas o que eu ganhei com isso? Tá bem? Eu ganhei primeiro um reconhecimento do meu próprio envelhecimento. E eu perdi meus medos. Eu perdi, talvez, a finitude para mim tem uma outra cara hoje, né? O sofrimento, a vulnerabilidade. Teve contato com isso mais cedo, né? Exatamente, a vulnerabilidade tem uma coisa diferente. E esse medo que eu vejo nos olhos dos meus filhos. Né? Eu tenho filhos de 26 e 24 anos. E esse sentimento de medo, de angústia, de não queremos falar sobre isso, né? O tempo vai possibilitar para eles esse entendimento. Esse episódio acabou ficando mais nem tanto para os idosos em si, mas sim para quem se relaciona com os idosos. Assim, várias coisas que a gente trouxe aqui foi meio que realmente ensinando como que você lida com o idoso. Eu achei isso interessante, né? E eu tô querendo mais do que isso. Você viu que eu tô provocando como você lida com o idoso e como que a carapuça vai servir para você. Também. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, você tá no jogo, você tá na pista, tá bem? Sim. Então, assim, e quem é que vai definir esse ponto? Quem vai definir esse ponto? Cada um de nós. São as nossas condutas. A minha carga genética, o meu genoma já tá aqui. Sim, Tá certo? Sou eu que vou conduzir isso aí. Maravilha. Ô, doutor, para quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua clínica ou sobre onde você atende, olha para essa câmera aqui que é exclusivamente para você, passa o arroba, passa o seu canal. Gente, eu quero muito que vocês me sigam lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, né? Arroba Dr. Marcos Cabreira, né? Lá tem bastante coisa sobre isso, de 2, 3 minutinhos, assim a gente consegue. E tem no consultório, né? Que o WhatsApp do consultório é o 43 99 130 7174, né? Para a gente conversar. Mas o mais importante é a gente falar do envelhecimento. O que eu quero mais é fazer isso, provocar cada um de vocês para que vocês pensem no envelhecimento, para que se transforme. Se cada um daqui sair querendo transformar a sociedade, nós vamos ver uma sociedade onde envelhecer não vai ser um fardo tão grande como parece ser. Maravilha. Bom demais. Doutor, obrigado pela sua presença. Durante o bate-papo, já me veio várias ideias aqui de outros episódios. Olha, eu estou super à disposição. Eu acho muito bacana essa juventude estar afim de falar sobre isso e nessa linguagem que vocês têm. E para mim, isso é um ato de generosidade que vocês têm, de incluir na pauta uma coisa que tem a ver com o envelhecimento e eu fiquei muito satisfeito de ver a maneira com que vocês se relacionaram com os velhos de vocês. É foda. Parabéns, é um grande prazer estar aqui. Para mim, que sou um militante do envelhecimento, é mais uma coisa que eu faço e com muita alegria eu saio daqui também emocionado. Legal. Bom demais. A gente agradece, doutor. Parte 2, parte 3 vai ter aí. Vai ter, com certeza. Beleza, japonês. Ô, doutor, seguinte, ó, vamos olhar para aquela câmera aí e no 3 vamos dar um tchau, pessoal. 1, 2, 3. Tchau!